Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Obrigado por acompanhar a programação da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Grato por sua audiência. Onde você estiver nos assistindo, seja pela televisão, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDPE Oficial ou pelos sites iedpeplay.org.br, redebrasiloficial.com.br. Envio saudações aos nossos queridos missionários e irmãos provenientes da obra missionária da IEDPE em Portugal, Argentina, Peru, Guiné-Bissau, Moçambique e África do Sul. Continuemos orando, intercedendo pela obra missionária da IEDPE e contribuindo para que a obra do Senhor continue avançando. Agora nós queremos convidar você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1, 2 e o versículo 4. Né? Sempre temos lido esse versículo, e se você não dispõe de uma Bíblia, você pode ler aí, estará aparecendo aí na sua tela, para juntos lermos a Palavra do Senhor. Vamos juntos. Isaías 61, versículo 1 diz: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Versículo 4, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Glória a Deus. Para o programa de hoje já contamos com a presença dos nossos queridos convidados, o evangelista Levi Azevedo e o evangelista Valdomiro Elias. Pai do Senhor, Valdomiro, para nós é uma alegria tê-lo de volta, né, ao programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor, a satisfação é nossa. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade, ao nosso amado pastor e ao Senhor que tem sido esse instrumento de bênção para este tempo, está cooperando com o pastor em um programa tão importante como é Intercessão. O senhor coopera com o pastor na área 51, 51 ali em Camaragibe. É uma satisfação. A fábrica de postes por ali. Ponto de Pedra, fábrica de postes, Santana, Liberato, João Paulo, Estrada do Redentor, Bondade de Deus, Jacuípe, Liberato, Caixa d'Água, João Paulo, e são aquelas congregações ali onde Deus tem abençoado. E segue uma saudação para os nossos irmãos. O senhor é inteligente, né? O senhor já citou as congregações, convidando os irmãos para chegar por lá. Né? Isso é importante. Graças a Deus. Também conosco o evangelista Levi Azevedo, é uma alegria tê-lo conosco, Pai do Senhor, de Deus. Pai do Senhor, pastor Jefferson, a alegria é nossa. Queremos agradecer ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente pela oportunidade, ao Senhor por este convite, não é? Que é um programa muito bom, a gente sempre assiste, não é? E Deus tem feito maravilha através dessa programação. Glória a Deus. O evangelista Levi coordena a área ali 26 em Olinda. 26. Águas Compridas, né? Águas Compridas. Que maravilha, né? Que bom tê-lo conosco aqui neste dia para juntos com os irmãos estarmos meditando num assunto muito importante. Hoje nós estamos com o tema O Rei Jeosafá, um intercessor diante de uma grande ameaça. Então nós vamos, antes de trazermos uma palavra deste assunto, né? Nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Convidamos o evangelista Levi Azevedo para estar orando neste momento. Oremos com a permissão do pastor. Pai, no nome de Jesus, neste momento, Senhor, te rendemos graças por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, cooperando no programa Intercessão. Te apresentamos, Senhor, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, todo o ministério. Te apresentamos os missionários, Senhor. Te apresentamos, meu Deus, as famílias. Te apresentamos aqueles, Senhor, que neste momento estão passando por dias difíceis. Mas nós cremos, Senhor, que Tu és o mesmo Deus, o Deus que operou no passado, o Deus que continua operando, que continua curando enfermidade, que continua salvando, libertando e transformando. Te pedimos, Senhor, a Tua direção, Senhor, sobre esta programação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Já estamos no início do programa Intercessão, queremos aproveitar para abençoar, para que você possa abençoar outras vidas, não é? Compartilhando o link desta programação nas redes sociais, seja pelo Instagram, Facebook, Telegram, enfim. Envie o link para os seus amigos, familiares, irmãos da igreja, colegas de trabalho, faculdades, para que essas vidas sejam abençoadas através deste programa que creio será de grande bênção para as nossas vidas espirituais, não é? Nós temos este tema muito importante, não é? Josafá, um intercessor diante de uma grande ameaça, e vamos estar aqui entrevistando os nossos queridos ministros, evangelistas, não é? Que certamente estarão trazendo para nós o ensino da palavra de Deus. Evangelista Valdomiro, evangelista Levi, a nossa reflexão hoje será dentro deste tema já anunciado, não é? O rei Josafá, um intercessor diante de uma grande ameaça. Antes de extrairmos lições sobre este grande homem e sua intercessão, nós gostaríamos de saber quem foi o rei Josafá e quais foram as ameaças sofridas por ele. Evangelista Levi, evangelista Valdomiro, né? Fica à vontade. Amém, pastor Jesus. A gente sabe que a Bíblia relata que o rei Josafá, ele era filho do rei Asa, não é? E foi o quarto rei ali em Judá. E através dele, por intermédio dele, Deus fez grandes coisas, né? Porque Josafá, ele tinha um princípio de andar nos caminhos do Senhor e foi ensinado pelo seu próprio pai. E com isso, Josafá, ele foi próspero até o momento que ele teve um declínio, né? Quando fez aquela aliança com Acabe, que foi um erro por parte de Josafá. Pastor, dando continuação a essa fala do evangelista Levi, nós encontramos que Josafá, ele reinou durante 25 anos e ele teve conquistas. E conquistas que só através da intercessão ele podia ter o resultado que ele obteve, não é? Ele teve, depois da intercessão, quando conquistou o que Deus entregara em sua mão, ele fez reformas política, na área militar também. Isso significa dizer que tudo era desfavorável para ele. Mas Deus entregou a ele e ele, de forma sábia, ele conduziu através da oração. E é interessante que Josafá também ele tinha uma vida assim digna, né? Porque quando a gente vê isso, o próprio Eliseu dando testemunho de Josafá lá atrás, né? Sim. Quando Jeorão, não foi, que se reuniu para... Ele disse, se não fosse por conta de Josafá, eu não te receberia, né? É interessante que Josafá, ele teve uma preocupação em expandir, né, a lei de Deus, que foi a palavra do Senhor, em todo o território, e onde seu pai também tinha conquistado. E isso foi um ponto, evangelista Valdomiro, pastor Jefferson, que contribuiu e muito para que as bênçãos de Deus fossem derramadas na vida de Josafá. Porque ele levou a palavra, pega os sacerdotes, né, e encaminha a lei de Deus para ser divulgado em todo o território ali de Judá. Isso fez com que o reino de Josafá tivesse paz por muito tempo, né? As pessoas sabia que Josafá tinha compromisso com Deus verdadeiro, não é? E quem tem compromisso com Deus verdadeiro, Deus proporciona paz. Quem sabe você, não é, pastor, que está nos ouvindo aí, que está pensando nas dificuldades, mas Deus te proporcionará paz para a tua vida, para a tua família, para os teus, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Glória a Deus, né? Então, Josafá, ele enfrentou grandes ameaças, mas esse comportamento dele em se ter o apego à palavra de Deus... Foi um diferencial. Foi um diferencial, porque a palavra de Deus na vida do intercessor, ela é muito importante, né, Rodrigo? O salmista, ele disse uma expressão muito linda. O salmista disse, sustenta-me conforme a tua palavra, para que vivas e não me deixe envergonhado da minha esperança. Todo intercessor, ele tem uma visão, ele tem uma esperança. E a esperança são esperança de dias melhores. Josafá, vendo a situação que lhe cercava, então ele fez menção e uso da palavra e de uma vida de oração. Não deixou ser influenciado
para esfriar, perder a expectativa e a fé em Deus, num Deus que é soberano e pode fazer tudo, não é, pastor? É verdade, né? O senhor falou um assunto interessante que é muito importante que o irmão que está em casa também, está no hospital, você que está participando deste programa, né? Esteja atento. E Josafá, ele não apenas fez uso do estudo da palavra para si, mas ele se preocupou em compartilhar e expandir o ensino da palavra de Deus em todo o reinado que estava sob a sua direção. Ele percebeu que Israel como um todo, né, e Judá estavam em declínio espiritual, não é? A idolatria, os ídolos, né, que tinham se levantado, né, os postes ídolos, e Josafá, ele foi uma pessoa corajosa para aquele momento. E a gente vê essa coragem de Josafá, é que ele recebia, não é, uma unção de Deus para tomar aquelas atitudes, porque não era fácil, né, pastor? As oposições estavam ali por perto. E sempre existem oposições, mas Deus, ele sempre dá estratégia para que o nome dele seja glorificado e a sua palavra, né, Evangelho Valdomiro, seja expandida, seja divulgada. A confiança na palavra de Deus, ela conduz a qualquer um verdadeiro cristão a ver o resultado da intercessão, provando a soberania de Deus, o compromisso de Deus na vida daqueles que o buscam. Eis aí o segredo do programa Intercessão, ser um programa de sempre mostrar, conscientizar e ver o resultado, porque não é somente orar e não ver o resultado, só que o resultado não é de imediato, não é da forma que nós queremos, mas sim dentro do tempo e da orientação divina. E tem momento que a orientação é no discorrer deste programa de hoje, você não deve sair daí, porque hoje tem uma riqueza muito para você muito grande. Esse programa ele traz para nós uma conscientização de que a perseverança na oração e na palavra só resultam em bênção para a sua vida e a vida da sua família. Glória a Deus, né? Então aí nós vemos que Josafá, ele se constitui também um exemplo para todos os intercessores, né? Que devem estar sempre atentos à palavra de Deus e conduzir o povo para aprender a palavra e também buscar ao Senhor em oração. Bem sabemos que em um momento da sua trajetória, né, especificamente no momento da estabilidade política de Judá, porque houve um momento em que Judá estabeleceu-se de uma forma extraordinária, né? Josafá fez uma aliança com o rei Acabe. A gente vê isso no 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. É possível que a prosperidade atrapalhe a vida de vigilância espiritual? Será que o intercessor pode comprometer a sua vida de oração por falta de vigilância, evangelista Valdomiro? Sim, pastor. Conforme capítulo de número 19, versículo 2 de 2 Crônicas, vai fazer menção sobre esta verdade. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2, a palavra vai deixar claro esta verdade. Diz assim, a partir do versículo 1, Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anania, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Aqui nós vamos encontrar esta verdade que a falta de vigilância, ela pode trazer grandes prejuízos. Então, Jesus, em uma das suas palavras, ele orientou que antes de orar, vigiasse. Ele disse, vigiai e orai. Então, essa vigilância, ela deve ser o ponto base, o ponto do equilíbrio. Porque se vigiar sem orar, não vai servir. Porque o salmista, escrevendo no Salmo 127, ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão. Trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia o sentinela. Isso. Então a vigilância ela é importante, mas uma vigilância sem oração, ela vai ficar uma formalidade sem ação sobrenatural. E a ação sobrenatural, ela vem através de uma vida de oração. Agora, para que não venha destruir o tempo inteiro que esteve orando, é preciso vigiar. É verdade. E também, Evangelho Valdomiro, pastor Jefferson, em 2 de Coríntios, Paulo escrevendo, né, capítulo 6 e o versículo 14 e 15, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Sim. E continua, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então veja que a gente precisa analisar, não é? Tem que ter cuidado com as parcerias que as pessoas estão fazendo, né? E Josafá, ele sabia quem era Acabe. Acabe era um inimigo totalmente da obra de Deus, não é? Que não queria que a obra de Deus crescesse. E a gente observa, pastor, que quando Josafá fez aquela parceria com Acabe e quando eles foram para a primeira batalha, o que é que Acabe fez? Porque Acabe, ele montou Josafá com as vestes reais de Acabe, não é? Ele queria era matar, acabar com Josafá. E por misericórdia de Deus, não é, Evangelho? Sim. Deus poupou. Porque Josafá estava em um momento que ele estava cercado ali e Deus deu o livramento. Sabe por quê? Porque muitas vezes há uma igreja que intercede, há um povo que intercedia. Josafá conheci. Quando Josafá foi, alguém ficou intercedendo. Por isso que é importante o valor da intercessão. Você que está aí, você que muitas vezes mãe e pai, que intercede pelos filhos, quantos livramentos Deus tem dado por motivo da sua intercessão. Então, o conselho para nós hoje é que não pare de interceder, né? Não pare de pedir a Deus por sua família, pelos seus filhos. Josafá, ele teve esse privilégio dado por Deus porque alguém intercediu. Deus livrou o rei Josafá daquela emboscada, assim podemos dizer. Sim. Não é? E o que é que acontece? Acabe estava disfarçado e um frecheiro, né? Alcançou. É porque quando se faz alguma coisa contra aqueles que fazem a obra, porque sempre tem oposição, mas Deus inverte, não é? Deus inverteu a situação. É assim que Deus faz, não é? Na vida dos seus servos, pastor Jefferson. Só abrindo parêntese aqui, para que alguns irmãos, talvez, novos convertidos, né, que ainda não têm assim, uma certa familiaridade com as Escrituras, foi falado aqui sobre Acabe e Josafá, é que o reino de Israel, só lembrando aqui os irmãos, que o reino de Israel, no período quando Salomão, ele apartou-se de Deus por não atentar muito para a palavra de Deus, então veio uma mensagem de Deus dizendo que o seu reino seria dividido, né? Segundo as Crônicas, capítulo 18, versículo 1 e 2, diz: tinha, pois, Josafá, observe, riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi, olha, preparou um banquete, né? Vamos recepcionar aí o rei Josafá. E matou ovelhas em abundância e boi para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramate de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu. E o meu povo com o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Veja que ele foi persuadido, né, Evangelista Valdomiro? Ele foi persuadido a ponto que ele desceu ao nível. O intercessor, ele deve ter o cuidado para não descer ao nível. A gente vai nas entrelinhas, estamos tratando de um personagem, mas não saindo de forma direta, mas corroborando com essa fala. A gente vê Elias como intercessor, ele não desce ao nível quando o rei manda chamar.
Aqui ele desce ao nível intercessor, faz banquete, uma recepção, e o perigo começa aí, porque a Bíblia diz que há uma diferença. Essa diferença ela é notável na vida daqueles que oram. E se isso não houver a diferença, vai viver um momento semelhante. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Acabe, ele tinha uma pseudo-aparência de amizade, mas a Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas. Então aqui as trevas se aproximam com a finalidade de persuadir. E o homem de Deus não se percebeu. Mas o profeta de Deus estava na brecha e ele se pronunciou. Aí onde é que está a diferença? Deus não deixa que nenhum daqueles que intercede sem uma resposta e sem uma orientação. Ainda que o primeiro momento não seja um momento que ele atente para o que ele está vendo ou ouvindo, mas o Espírito de Deus vai sempre se apoderar de alguém para trazer a mensagem definitiva. Veja aí, você que está em casa, você que é o intercessor, tem que ter o cuidado, né? Aquele cuidado, aquela vigilância, como já foi dito, não somente orar, mas também vigiar, né? Vigiar para que a oração, sua vida de oração não esteja comprometida por causa da comunhão com aqueles que andam fora dos planos de Deus. Podemos ter paz, sim, mas comunhão aí complica a vida de oração de qualquer intercessor, não é? Nós temos ainda outras perguntas que o temor das ameaças levou Josafá a buscar a Deus. A gente vê lá em Crônicas, capítulo 20, né? Sim, o versículo 1 até o versículo 3 diz o seguinte: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Então o temor das ameaças levou Josafá a buscar o Senhor. Ele teve medo quando soube da notícia, ele teve medo, não é? Mas ele teve medo, mas ele deixa uma lição para nós que ele não correu. Ele poderia ter dito: salve-se quem puder. Mas esse medo, pastor, me permita, ele faz como ser compreendido como o temor. Ou seja, o arrependimento. Digo o arrependimento. Esse medo é o arrependimento. E o arrependimento, ele é a mudança de atitude. Ora, ele percebeu a falha, agora vê o perigo e ele se arrepende. E quem se arrepende e recomeça, Deus é Deus de misericórdia. É isso aí. Aí surge uma pergunta ainda intrigante, né? O que leva o intercessor a orar? As ameaças? As inseguranças? Ou será que existe um ofício que responsabiliza o intercessor a estar diante de Deus? Pastor, diante da dificuldade que Josafá estava passando, ele não teve uma outra opção, senão se humilhar, não é? Perante o Senhor, reconhecendo o senhorio de Deus, reconhecendo que o exército, que a Bíblia diz aí, que veja que ele era um reino que não tinha condições de ser vencido. Então, o que é que os outros reinos fizeram? Fizeram parceria, não é? Diz aí, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns dos amonitas vieram, e diz ao texto que uma grande multidão vinha. O exército que Josafá tinha era muito pequeno a comparar com esses 3 exércitos que vinham contra ele. Só abriu uma porta muito grande aí. Eles não tinham condições de ser vencidos, né? Sim, senhor, não tinha. Porque aí fizeram, por esse motivo é que fizeram essas parcerias, né? Mas não adianta, né? Batalhar contra o povo de Deus. O nosso exército, quando faltar o exército aqui da terra, Deus tem os exércitos celestiais, né? Para nos proteger e para nos dar vitória. Aí Josafá, ele reconhece. E o que é a posição que ele toma, evangelista Valdomiro? No capítulo número 20, do versículo de número 6 ao 12, veja que iniciativa maravilhosa. Aqui está o segredo
da vitória. Capítulo 20, versículo 6. Disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante de ti, do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, aleluia, diante deste templo que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia. Olha o segredo aqui. E tu nos ouvirás e livrarás. Ele começa a interceder, não é, pastor? É o que isto vai nos conduzir a reproduzir este comportamento. Todo intercessor, ele sempre vai ter algo para estar apresentando ao Senhor. E nada melhor, me permita, pastor, evangelista Levi Azevedo, nada melhor, meu irmão, meu amigo, de reconhecer que a nossa oração deve ser baseada na palavra de Deus, deve ser lembrada do que Deus disse. Tudo que Deus falou, Ele cumpre, desde que haja arrependimento, ou seja, a mudança de atitude e se volte para o caminho que foi orientado por Deus. É interessante, né, que as ameaças que vieram sobre Josafá, né, que veio sobre o crente, que também, como o senhor falou, né, ele não tinha outra saída, ele teve que buscar a Deus. Mas a gente percebe que Josafá, ele não é alguém que ora só quando vem a ameaça. É importante observar isso por conta da sua oração. A gente percebe aqui que, como o senhor leu aí, mostrando que a forma como Josafá se posta diante de Deus em oração, revela que ele já mantinha uma vida de oração. Né? Porque se ele não vive uma vida de oração e não conhece o Deus que levou ele a clamar, né? Ele não orava dessa forma. A oração dele não teria esse conteúdo todo que a gente vai discutir agora, porque é muito importante esse texto que o senhor leu aí. Ele abriu uma porta muito grande aí para a gente. E é importante, pastor Gerson, é a posição que ele estava como chefe daquela nação. Ele reconheceu as suas limitações. Eu penso que a posição que Josafá tomou, ele não só olhou para ele, mas ele olhou quem estava por trás dele, né? Aquele exército, aquelas famílias, e ele teve o cuidado de convocar o povo, não é? Eu acho que foi uma atitude fantástica que Josafá tomou naquele episódio ali de convocar o povo, Evangelho Valdomiro. Como disse o pastor Jefferson, né? Quando se tem uma prática, um exercício na oração, no momento em que a adversidade chega, já se tem um feedback, se assim podemos dizer. Este feedback de Josafá com Deus, sempre de estar interagindo, conversando na oração, nós compreendemos de que isso é um resultado de uma prática. Por esse motivo que todo ano o nosso pastor, ele sempre está motivando a igreja. Nosso pastor faz um investimento em marcadores de textos, em investimento em publicação para que a igreja esteja sempre no exercício da oração. Nesse momento, a igreja aqui em Pernambuco está na campanha estadual de oração, 24 horas de oração. Isto fala do que o líder, que é o nosso pastor aqui, está motivando ao povo manter o exercício da oração. Era isso que Josafá, ele tinha, era uma prática. E esta prática foi que ele conduziu a uma vitória. Exatamente, isso é importante. É interessante que o intercessor,
ele não busque a Deus somente na hora da ameaça, né? Somente na hora da ameaça e da insegurança, né? Quando ele se sente inseguro por conta da ameaça, mas que ele já venha mantendo esta vida contínua de oração, né? É um ofício, é uma missão, né? É uma missão que o intercessor ele tem, de manter sempre a sua vida pautada pela oração e, como foi falado a princípio aqui pelo evangelista Levi, o apego à palavra de Deus. Porque esse apego da palavra de Deus fez com que Josafá, ele fizesse essa oração com tanta maturidade, com tanta segurança, né? Maravilha, né? Que Deus abençoe você que está nos ouvindo aí, como intercessor. Não espere apenas quando a coisa ficar difícil, né? Não espere para orar quando não tiver mais recursos. Não, nós devemos ter o cuidado de ir sempre a Deus, para não fazer como, parece-me que foi o rei Uzias, que quando veio a enfermidade, ele buscou primeiro os médicos. Nada contra buscar os médicos, né? Sim. Nós temos que buscar os médicos, mas primeiro a gente vai buscar a Deus. A nossa confiança, ela repousa em Deus, que orienta os médicos também, claro, né? Então, nós vimos que Josafá, quando se viu ameaçado, porque foi uma notícia para paralisar. Impactante mesmo. Impactante, porque, como o senhor disse, juntaram-se uma grande multidão. E Josafá, quando fez uma avaliação do seu exército, do seu armamento bélico, e viu que realmente não tinha condições de enfrentar, ele sabia a quem recorrer. Ele disse: a solução é entrar com jejum e oração. Não é? Veja que... Para Deus reverter aquele quadro, não é, exatamente. pastor? Você vê que a forma de jejuar e orar, a postura de jejuar e orar, revela que ele já praticava esses atos, né? Já era um exercício na sua vida. Como disse o rei Dario a Daniel: porventura o Deus a quem tu continuamente serves. Ele já reconhecia a distância, mas acompanhava. Isso. Ele sabia que Daniel foi muito comedido na resposta, né? Ele disse: o meu Deus, ele guardou, ele fechou a boca dos leões. Isso. É muito gratificante reconhecer que quando a vitória chega, não foi mérito. Foi uma intervenção divina. Foi graça, né? Foi graça. Graça e misericórdia. Que maravilha, né? Glória a Deus. Muito bem, que bom, né? Que possamos aprender com este servo de Deus durante o período de bonança, ter o cuidado para manter-se cada vez mais aprofundando-se no conhecimento de Deus. Porque a falta do conhecimento de Deus pela palavra leva o crente a perder o rumo e a direção. Deus disse de Israel, através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando se tem o conhecimento de Deus diante de uma grande ameaça, se faz como Josafá fez. Ele foi buscar a Deus em oração, em jejum, convocou o povo para jejuar, para orar, e me parece que essa postura de Josafá a gente quase não encontra nas Escrituras. Parece que foi uma iniciativa única, a reprodução desse comportamento. De um rei, de um chefe de uma nação, de um rei, convocando todo o povo para jejuar em prol de uma grande ameaça. Houve uma proclamação de um jejum para os ninivitas, mas não foi uma convocação, foi uma determinação divina, que chegou uma sentença e aí eles vão jejuar para que Deus use de misericórdia e tire a sentença. Aí é uma outra situação, mas aqui é exclusivo, pastor. É exclusivo. É exclusivo. E o profeta Oséias, ele falando sobre a constância, a vida continuada de oração, ele fez menção nisso. Ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele virá sobre nós. E ele virá como uma chuva seródia. É aquela chuva que para muitas pessoas parece que não vai surtir efeito, mas ela penetra, ela derruba as barreiras, ela faz com que muitos prejuízos para quem não se preparou antes pode acontecer, mas para quem vem se preparando já sabe. Os mais velhos dizem assim: essa chuvinha é a que faz acontecer grandes situações. Verdade.
Então, é aquela oração de forma contínua que Jesus falou, através do apóstolo Paulo, dizendo, orar sem cessar, em todo tempo. Então, é isso que Josafá fazia. Ele tinha uma vida de oração. Eu acredito, pastor, me permita, que quando Josafá, ele não se percebeu que estava se envolvendo com um ímpio, eu acredito que naquele momento foi algum momento em que ele deixou em aberto algum tempo de oração. Porque é justamente aí onde o adversário vem nos tentar. Ele vem procurar uma fenda para poder colocar alguma coisa para estragar toda uma vida de oração, de santidade. E isto é notável na vida de todos quantos não se percebem. E eu quero dizer nesta tarde, neste dia maravilhoso, meu irmão que está reunido com a família, ele está percebendo de que Deus está tratando conosco através da sua palavra. Não pare de orar. Ore quando tudo estiver bem, porque quando a adversidade chegar, o Senhor vai lembrar de orar. E eis aí o segredo da vitória da igreja e de todos quantos buscam ao Senhor. Que maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A conversa está boa, graças a Deus, mas ainda temos mais, né? A Bíblia registra a oração de Josafá, né? No capítulo, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículos 6 e 12, que o nosso evangelista Valdomiro já leu. Por ela, nós aprendemos importantes lições sobre a postura do intercessor diante de Deus, né? Vejamos por parte, né? Vamos analisar por parte este capítulo 20, versículo 6, né? Primeiro aprendemos que Josafá, quando intercedeu a Deus, ele reconheceu no início de sua oração a natureza divina e o seu domínio. Versículo 6 do capítulo 20, não é? Ele mostra aí, né? Ah, Senhor nosso Deus, porventura não és tu Deus nos céus. Será que essa postura é ideal para o intercessor orar, evangelista Levi? Pastor Jesus, com certeza, né? Se o intercessor não reconhecer o Senhor como Deus que é poderoso, que é fiel, que promete e não falha, que sempre está conosco, que não nos deixa só, ele não teria essa ousadia, não é? Dada por Deus. E foi um ponto principal em Josafá. Ele reconheceu o senhorio de Deus, ele se humilha perante o Senhor e pede a Deus, porque ele sabia que a tarefa não era fácil. A peleja ali era difícil. Ele não tinha condições, ele não queria perder, não é? Nem a batalha e nem perder o povo, porque todos iriam perecer, e principalmente ele. Foi quando ele toma a atitude de convocar o povo. Vamos entrar no caminho de oração. Tem batalhas, pastor Jefferson, evangelista Valdomiro, que não se vence com intelectual, não se vence pelo QI, não. Tem batalhas que se vence com oração e com jejum. Talvez seja essa batalha, pastor Jefferson, evangelista Valdomiro, que aqueles ouvintes que estão nos assistindo ali estão passando neste momento. Mas nós queremos deixar um conselho de Deus para a tua vida. Entra no altar, não é? Sobe o monte da oração e Deus fará grandes coisas. Deus te dará estratégia, assim como ele deu a Josafá, não é? Ele orou. Josafá, ele disse, Senhor, nós não temos força, nós não temos alternativa. No capítulo 20, não é? De 2 Crônicas, no versículo 12, ele diz, ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós, eu acho interessante, pastor Evangelho Valdomiro, esse texto, quando ele diz, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Estava já perto, já estava, diz aí a Bíblia, né, que no capítulo 20 e o versículo 2, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então estava muito próximo. Tinha que ter uma intervenção divina. É nesta hora, pastor, que Deus intervém. Na hora quando a gente reconhece
que nós somos limitados, mas que temos um Deus que é poderoso, que Ele peleja as nossas pelejas, advoga nossas causas. Aí ele diz, nós não temos força. E ele disse assim, porém, olha o segredo, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Em ti. Ele não perdeu o foco. Em ti, quer dizer, no Deus No soberano, Senhor. né? No No Deus Deus. soberano, porque o versículo 6 ele diz assim, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não. Então, ele reconhece a sua fraqueza, mas está colocando os olhos na soberania de Deus. Quando ele fala na mão, ele fala da regência e do poderio de Deus, né? Isso. E ele destaca, além disso, na tua mão tem força e poder. E Irmãos também fala de trabalho, né? Trabalho. E Deus trabalha. O profeta disse que nunca viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Eu sou o mesmo profeta, disse, certamente a mão do Senhor não está encolhida. Já quando o povo de Israel saiu do Egito e que Faraó estava perseguindo o povo de uma forma muito drástica, e estava perto. E o Moisés, como líder, ele sofreu o dano. Mas a Bíblia diz que a mão de Deus quebrou os carros de Faraó. A mão de Deus foi quem fez a ação sobrenatural acontecer. Então, a mão de Deus esteve com Josafá. E a mão de Deus está sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua família. Busca ao Senhor, que o resultado será visível. Glória a Deus. Então, nós estamos aprendendo aqui sobre essa postura ideal, né? Sim. Então, a primeira postura fala sobre, que já acabamos de ouvir, né? Sobre o reconhecimento da soberania divina, né? Da ação de Deus. No segundo, ao citar as obras de Deus, a gente vê em 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 7, né? Ele diz assim, ao citar as obras de Deus no versículo 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Então, nós vemos que Josafá mostrou o conhecimento da onipotência divina, não é? Ele mostrou o conhecimento da onipotência divina. Será que essa forma de argumentação na oração, da autoridade ao interceder para pleitear por algo diante de Deus, é a postura que o intercessor deve tomar? Há momentos que o intercessor tem que ser ousado, né? Ir além daquilo que ele... E Josafá, ele ousou aí, mas essa ousadia, quem proporcionou para ele foi o próprio Deus, não é? Sim. Se ele não reconhecesse Deus como soberano, como onipotente, onipresente, onivalente, né? Aí ele não ia ver isso. Então, Josafá, ele teve essa ousadia dada por Deus. E muitas vezes o intercessor, quantas vezes, né? Em momentos assim que Deus, ele quer nos usar. E às vezes até nós tememos. Em um momento de uma oração, pastor Gerson, eu era jovem, irmão Valdomiro, evangelho Valdomiro, e eu fui visitar uma família. E naquela casa tinha uma criança, foi lá na região do córrego do Deodato, Alto Deodato por ali, minha juventude foi ali. E naquele momento Deus, ele me proporcionou uma ousadia de eu pôr a mão sobre as crianças. Mas a gente não é novo, jovem, a gente teme certas coisas, né? E eu temi naquele momento. Mas muitas vezes é nesse momento que Deus quer usar, não é? As nossas mãos, nos usar através de uma oração intercessora para o milagre acontecer. Todo intercessor, pastor, o senhor que sabe muito mais do que nós, reconhecendo a nossa limitação, mas todo intercessor, ele tem essa postura de se pronunciar diante de Deus. Se formos olhar para os patriarcas, a começar de Abraão, que é citado aqui, que ele falava da amizade, e Josafá aqui faz menção de Abraão. Ele vai falar justamente desta intimidade do patriarca e da amizade que ele tinha com Deus. E a gente vai observar de que todo intercessor que faz menção da palavra de Deus, ele fala com muita autoridade. Porque essa autoridade
ela vem sobre nós através da palavra e ela é devolvida dentro do contexto que estamos vivendo. Se formos olhar para o patriarca que aqui aparece, o pai na fé, ele quando recebeu a determinação de se separar do seu sobrinho, que ele foi embora, ele foi citado através do próprio Abraão, o próprio Deus citou. Eu faria alguma coisa sem primeiro falar ao meu amigo, o meu servo. Deus tratou dele dessa forma. E aí o intercessor, que é o seu sobrinho, que está dentro do contexto, ele intercede por ele e começa a mostrar. Se tiver 50, se tiver 40, isso não é uma forma de pleitear? Com certeza. Não é? E ele começa a mostrar e Deus se permite. Deus ele tem satisfação em ver a resiliência do indivíduo na hora da oração. Não é a determinação, não é a barganha, é o reconhecimento daquilo que já foi determinado pelo próprio Deus. E isto é fundamental para quem ora. Para quem ora. Um dia eu estava vivendo um momento de uma prova muito difícil. E ia dirigindo, as lágrimas iam descendo e a esposa estava do meu lado. E de repente ela começa a chorar comigo e pega a Bíblia e diz assim: você prega o que está aqui. E o que está aqui está dizendo para nós de que esta vitória já está ganha. Agora o processo não pode ser antecipado. Tem um processo, né, pastor? Tem esse processo. E esse processo é onde deixa para nós a experiência, o reconhecimento da dependência e valorizar sempre a oração e visualizar a intervenção divina. Maravilha, né? Glória a Deus. Então, Josafá, ele nos ensina, não é? Que o Deus que operou no passado, ele continua operando no presente. E que Deus, ele é fiel. A gente percebe aqui que ele diz assim: não lançaste tu fora os moradores desta terra e deste ao teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Então, ele está reivindicando a fidelidade de Deus, né? Em Deus ter dado vitória a Abraão no passado. Sim. E manter com a palavra. Então, quando ele está conversando com Deus, ele está crendo que Deus vai continuar honrando o que ele prometeu a Abraão. Interessante, né? E o escritor aos Hebreus faz menção disso, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, né? Nós ainda temos ainda uma terceira pergunta aqui dentro da postura do intercessor. E que pena que o nosso programa já está chegando assim ao final, mas ainda dá tempo de a gente compartilhar aqui com os irmãos, né? Nós vimos que um terceiro ponto que aprendemos na oração de Josafá é que ele lembrou a Deus a promessa feita na construção do templo, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Nós temos ainda uma quarta pergunta aqui, que Josafá, ele diz que se Judá fosse destruído, a promessa divina estaria comprometida. Né? E temos ainda um quinto ponto. Josafá, ele revelou o real motivo da sua intercessão, quando ele reconhece as suas limitações. Que lições nós podemos extrair em ligeiro tempo desses três pontos ainda na oração de Josafá? Primeiro, ele lembrou a legalidade daquilo que ele estava falando. Ele não estava dizendo coisa por coisa. Ele não estava buscando um argumento para afirmar qualquer tipo de situação que ele não tivesse respaldado. Ele disse que Deus tinha prometido e ele estava debaixo da promessa de Deus. Era uma promessa legal, não é? Sim. Ele estava debaixo de uma promessa e que Deus não iria deixar de cumprir. O Salmo 89, pastor, corroborando com esse texto, versículo 33, o Senhor diz: não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Ao versículo 34 diz: não quebrarei o meu concerto e não alterarei o que saiu dos meus lábios. É esse Deus que o rei Josafá tinha essa legalidade de: Senhor, tu prometestes, né?
aos meus pais. E agora a situação é essa. Faz alguma coisa. Josafá estava pedindo com a sua legalidade, mas estava pedindo um socorro a Deus, uma intervenção de Deus ali, naquele momento. E é interessante aqui, nesse outro ponto aqui, quando ele lembra a Deus que se Israel fosse vencido por este grande exército, ele seria exterminado. E se ele fosse exterminado, então a fidelidade de Deus estaria em jogo. Então Deus não pode, Deus não falha. Não. Deus é fiel e não somente é fiel, Deus é capaz de cumprir com aquilo que ele disse. Por isso que a gente vê que Mardoqueu disse a Esther naquele dia, quando disse, olha, vai para a presença do rei e interceda. Porque, quem sabe, se para esse tempo Deus te colocou aí. E se você não for, Deus levantaria Deus outro. vai dar socorro ao seu povo de outra parte. De uma parte ou de outra Virá socorro da parte virá do Senhor. socorro. E isso é que o intercessor ele precisa continuar crendo, né? Deus não deixa, nunca nos deixa só. Glória a Deus. É E esse terceiro e último ponto aqui, que é o quinto e último ponto da pergunta, revelou que o real motivo da sua intercessão era o reconhecimento de suas limitações diante dessa grande realidade, né? E dentro dessa realidade, pastor, a gente percebe de que Josafá disse que a destruição de Judá exterminaria a promessa, como o senhor falou. Josafá estava preocupado com a natureza divina e na hora da oração ele faz menção e revela o motivo pela qual ele estava lembrando a Deus. Deus não se esquece, mas ele estava fazendo uso daquilo que Deus tinha falado. Nesta tarde, antes que esse programa venha a chegar ao fim, Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus não esqueceu de tudo que prometeu ao seu povo. Você é povo de Deus, está debaixo da promessa. Que maravilha, né? Graças a Deus chegamos aí ao final do nosso programa, né? Intercessão, aprendendo com Jeosafá que diante de uma grande ameaça, ele deixou um legado, um legado para todas as gerações e até nos ensinou como devemos orar diante de uma grande ameaça, né? A postura que o intercessor deve ter, nós aprendemos aí que Josafá, ele teve medo, né? Mas pôs-se a buscar o Senhor em arrependimento, em jejum, em lágrimas, e na sua oração ele revela que ele está indo diante de um Deus que é capaz, que tem todo o poder na mão. Nós aprendemos também que ele relembra a Deus a promessa que Deus havia feito a Abraão e também se apresenta no templo, também relembrando a Deus a vitória que Deus haveria de garantir àqueles que orassem no templo, buscando a face do Senhor. Também nós aprendemos aí que aquilo que Deus promete, Ele promete, como diz os mais antigos, né? É prego batido E ponta virada. e ponta virada, né? Que maravilha, né? E aprendemos aí também que a nossa incapacidade não deve ser razão para a gente desistir. Quando a gente olhar para a nossa fraqueza, para a nossa incapacidade, nós não vamos correr do perigo, nós não vamos arriar as armas, nós não vamos nos esconder, porque nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. Aprendamos com Josafá, diante de uma grande ameaça, dizer: em nós não há força para guerrear contra esta grande ameaça, contra esta grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Glória. E isso mexeu tanto com o coração de Deus, que Deus tomou a guerra para si. Deus disse: a peleja não é vossa, mas é minha, Aleluia. diz o Senhor. Receba esta palavra nesta Glória tarde. a Deus. Né? A peleja não é vossa, Aleluia. mas é minha, diz o Senhor dos Exércitos. E Josafá, ele descansou nas palavras de Deus e chegou a dizer ao povo: crede no Senhor vosso Deus e nos seus profetas e estareis seguros. Glória e aí a Deus. Josafá, ele vai à guerra com cantores, convoca cantores, e enquanto ele está louvando a misericórdia de Deus, porque eles louvavam dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre. E Deus então entrou em cena e os exércitos inimigos se desentenderam e Josafá não precisou lançar espada para vencer a guerra, porque Deus pelejou por Josafá e pelo seu povo. Creio que nesta tarde Deus estará pelejando por você, por todos nós. Nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus agora em oração,
agradecemos a sua audiência. Você está até agora aí conosco, participando deste programa, e tenho certeza de que a mão de Deus vai te alcançar. Você que está fazendo seus pedidos de oração, nós vamos estar agora orando, pedindo para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. E não se esqueça de estar intercedendo também pela nossa nação, intercedendo pelo mundo que precisa de um milagre, né? Como foi dito aqui, nesta tarde, o nosso pastor presidente convocou a nossa igreja para estar nesta grande campanha estadual de oração, que não apenas intercedemos pelo Estado, mas pelo Brasil e pelo mundo. E se você ainda não faz parte, não abraçou esta causa, digo, aproveite a oportunidade, faça o seu cadastro, né? Você pode entrar aí no site da igreja e vai aparecer aí uma tela aí e você vai se cadastrar, se comprometendo em estar 1 hora por dia intercedendo pelos objetivos da campanha estadual de oração. Não fique de fora, vamos juntos abraçar esta causa e vamos estar clamando ao Deus dos céus e certamente socorro da parte de Deus virá. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus, mas antes, porém, as considerações finais aí, né? O irmão Valdomiro trazendo as suas considerações e depois o evangelista aí, Levi, né, também Amém. Vai estar também trazendo as suas considerações. Pastor, a minha palavra é gratidão. Gratidão a Deus, ao nosso amado pastor, ao Senhor, e sempre estamos à disposição para servir e estar seguindo as orientações que o nosso Deus, através do nosso pastor, tem nos dado. Assim, queremos enviar a nossa palavra de gratidão ao pastor e parabenizar esta equipe da Rede Brasil, que tem sido uma bênção para a glória de Deus. Amém. Amém, pastor. Nós que agradecemos a Deus, ao nosso pastor, presidente, pela oportunidade, por esse belíssimo trabalho na Rede Brasil, ao Senhor por conduzir, não é, este programa Intercessão, que tem sido de bênção. E quero enviar saudação à minha esposa, meus filhos, irmãos lá da área 26, onde cooperamos com o nosso pastor, e também os irmãos lá no Agreste, na cidade de Águas Belas, né? Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. E agradecemos por tudo, pastor. Tá bem. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus. Faltei lembrar no princípio, né, que o evangelista Levi Azevedo, ele passou um tempo ali. 3 anos e 7 meses. 3 anos e 7 meses ali em Águas Belas, aquele povo bonito ali, levando a mensagem do evangelho. Vamos estar orando então, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família e apresentando os pedidos de oração que os irmãos estão fazendo pelas redes sociais para que a bênção de Deus alcance a todos. Evangelista Valdomiro. Com a orientação do pastor, vamos estar orando ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, oh Deus, nós graças te damos por esta oportunidade maravilhosa, poder estarmos reunidos, Senhor, aqui com a finalidade de glorificar o teu nome e sempre conscientizar, conduzir para aqueles que estão cada dia querendo se aproximar mais de Ti. E aqui está, Senhor, mais um caminho que nos desce para estar mostrando a luz da Tua palavra. Pai bendito, santo, justo e eterno, Deus verdadeiro e poderoso, queremos Te apresentar o nosso amado pastor, todo o ministério da igreja em Pernambuco, os Teus servos, obreiros, membros e congregados, aqueles que estão, Senhor, enfermos, o Senhor é a cura, aqueles que estão desempregados, o Senhor pode abrir uma porta, abençoa a nossa nação, continua ajudando os governantes, dirigindo, Senhor, tenha misericórdia de cada um daqueles que estão batendo na porta, o Senhor é poderoso para abrir. Assim, Senhor, continua abençoando todos os ouvintes, os que estão participando neste momento, que seja alcançado com uma bênção, quem sabe está aí sentado, nosso irmão do PROAT, quem sabe o meu irmão com a sua família, o amigo que tem o prazer de dar audiência, de estar presente, desfrutando deste meio, deste veículo de comunicação tão rico que o Senhor tem proporcionado a este tempo para a igreja. Permanece abençoando a todos, pedimos uma bênção, Senhor, sobre todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, agradecemos a todos que estiveram conosco até o momento e esperamos contar com a sua presença no próximo sábado, se Deus quiser, às 17h30, às 5h30 da tarde, né? Estaremos juntos mais uma vez no programa Intercessão. Claro, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, que é o nosso anelo maior. Que a bênção de Senhor alcance a sua vida de uma forma extraordinária.
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida, desde agora e para sempre. Amém.